nome é Celso Granato, eu sou professor adjunto da disciplina de infectologia da Escola Paulista de Medicina, aposentado agora. E eu fui muito gentilmente convidado pelo professor Ronaldo para gravar esse depoimento. E no começo eu confesso a vocês que eu fiquei meio preocupado, porque eu achava nas primeiras edições que eu assisti quase todas, eu achava que eram pessoas só que eram graduadas aqui na Escola Paulista, né? Como eu não sou graduado aqui, eu achei que não seria convidado, ou que era uma coisa mais para contar a relação das pessoas com a escola, com seus professores, né? Então eu fiquei muito orgulhoso quando recebi esse convite e saber que, na verdade, as pessoas talvez quisessem ouvir a minha história na Escola Paulista. E aí eu comecei a pensar sobre a minha vida anterior, a minha vinda aqui para a Escola Paulista, e eu achei muitas coisas interessantes que eu acho que eu nunca tinha parado para pensar exatamente, né? Bom, eu cresci na minha vida aqui na Vila Clementino, né? Eu morava na rua Jorge Chamas, que é aquela rua que fica do lado da nossa reitoria, né? Da Unifesp. E desde muito pequenos, meus pais sempre eram professores de níveis mais básicos, primário e ginásio, e eles achavam importante a gente aprender uma música, um instrumento e fazer um esporte. E acho que a gente não tinha condição econômica para entrar num clube e acabei vindo fazer judô aqui na Atlética, da Escola Paulista de Medicina, né? Eu fiquei muitos anos com o professor Carlos Catalano Caleja, que talvez alguns de vocês mais antigos tenham conhecido. Ele era professor de judô aqui na nossa Atlética. Então aquilo já teve um impacto muito grande desde a minha idade muito precoce, né? Então eu já estava mais próximo da Escola Paulista do que eu poderia imaginar. Outra coincidência muito interessante é que ali onde eu morava existiam vários professores, né, de escolas, e uma delas era a professora Anita Barçante Vei, que vem a ser a mãe do Sérgio Barçante Vei, o nosso querido Xepa, né? E nós éramos amigos, então desde a infância jogávamos bola na rua juntos, nós andávamos de bicicleta juntos, e pela amizade que eu tinha com o Xepa e pela característica que ele tem de personalidade, eu fui a pessoa que o chamou pela primeira vez de Xerpa, porque ele era o menino que ia na frente da turma, puxava a molecada, parecia os Xerpas, que eram aqueles guias que levam o pessoal para subir lá no Himalaia. Ao longo do tempo, teve uma corruptela e do nome virou Xepa, né? Eu nunca podia imaginar que anos depois, quando eu vim aqui para a escola, que eu ia reencontrar o Xepa e que ele ainda mantinha esse apelido. Eu achei muito engraçado isso, né? E isso naturalmente nos aproximou mais, né, ao longo da vida profissional, né? E então foi um outro momento em que eu fiquei próximo aqui da escola, né? E passados alguns anos, eu tenho uma prima, né? E prima irmã, a mãe dela é irmã do meu pai, e que ela foi da primeira turma de biomedicina aqui da escola, né? E ela se chama Clélia, né? Clélia Maria Ervene. E talvez alguns de vocês, especialmente o pessoal do oftalmo, devem conhecer. E naquela época, ela me contou, os diretores aqui da escola não sabiam se o curso de biomedicina ia dar certo, se teria sucesso. Então eles disseram para os primeiros alunos que eles poderiam, inclusive, mudar para o curso de medicina, depois de ter acabado a biomedicina, entrariam no curso básico, que era semelhante, e poderiam fazer medicina. E a minha prima resolveu fazer isso, então ela teve o diploma de biomedicina, ela trabalhou aproveitando esse aprendizado que ela teve na área de genética, né? E depois ela foi fazer oftalmologia aqui na escola, né? E ela trabalhou durante muitos anos no oftalmo, né? Aqui até se aposentar.
Então, isso também me aproximou muito, porque ela era uma prima muito querida, uma prima mais velha, que serviu de muito exemplo para a gente. Então, mais uma vez, eu era colocado aqui próximo à escola de medicina. Bom, aí eu resolvi fazer medicina, eu entrei na USP, e resolvi fazer infectologia, né? E fiz residência, fiz mestrado, aí eu ganhei uma bolsa para ir estudar na Alemanha. Então, morei alguns anos na Alemanha e quando eu voltei, eu fui contratado pelo HC, né? E ali eram os primeiros anos do HIV, né? Os primeiros casos de HIV estavam aparecendo no Brasil e eu acabei sendo convidado para montar um laboratório de virologia de HIV, que ia ser o primeiro laboratório aqui no Brasil, né? Só que era no Instituto Adolfo Lutz. E aí eu conversei com o meu chefe, eu era assistente do professor Ricardo Veronese, né? E aí eu fui trabalhar no Adolfo Lutz e montamos o laboratório, os primeiros anos foram de muita atividade, mas eu ainda não achei que eu estava naquilo que eu imaginava fazer profissionalmente, né? Embora tenha sido muito estimulante aqueles anos, eu gostava muito de clínica, eu queria mais ter contato na ponte entre o laboratório e a clínica. E aí, conversando com o Xepa, ele falou assim: Celso, essa geração que está lá na DIPA, que era o professor Pinhatari, o professor Adalto, né, que eram mais próximos da minha faixa etária, né, eles estão montando os laboratórios, né? O professor Pinhatari montou um laboratório de bacteriologia e a gente gostaria de ter alguém na área de virologia. Aí eu prestei concurso, né, e foi no mesmo concurso que entramos o professor Marcelo Buratini e eu, aqui na escola. Então eu pude montar o laboratório de virologia, foi um desafio muito grande, né, claro, que são laboratórios caros, a gente ainda não tinha nome para poder montar um laboratório, mas foi assim uma experiência fantástica, né, porque realmente, como já foi dito por outros colegas aqui, a Escola Paulista ela tem o dom de acolher as pessoas, né? Eu acho isso uma coisa fantástica, porque não importa muito onde você é formado, eles querem saber se você consegue trabalhar bem, se você é uma pessoa de equipe, e a DIPA foi um ambiente fantástico para isso, né? Porque eu fui super bem acolhido, os professores Longo, o professor Tiriba, logo me colocaram para dar aula na pós-graduação e eu comecei a ter os meus primeiros alunos da pós-graduação. A primeira turma foi a professora Nancy Belei, o professor Luiz Fernando Aranha Camargo, que são pessoas que estão até hoje aí e que dão uma contribuição enorme à escola. Então, foi uma experiência fantástica para mim, né? E profissionalmente a gente teve muitos desafios aqui, né? Com vários surtos que aconteceram ao longo da nossa vida aqui na escola, H1N1, dengue, zika, chikungunya, tantas epidemias que nós passamos aqui, né? Então, eu posso dizer para vocês que essa minha vinda aqui para a Escola Paulista foi certamente a decisão profissional mais correta que eu tive em toda a minha vida, porque eu pude fazer aquilo que eu gostava mais, que era ter um laboratório de virologia, que era poder fazer essa ponte da clínica com o laboratório, né? Eu me lembro muito bem, logo que eu entrei aqui na Escola Paulista, a minha experiência, inclusive da minha tese na Alemanha, era com hepatite B, né? Então, eu também fui muito acolhido pela professora Maria Lúcia Ferraz, da Gastro. Ela logo me convidou para fazer parte do grupo de estudo de hepatites que ela tinha, né? E então eu estava caminhando um pouquinho nessa direção de trabalhar com hepatite, trabalhar com HIV, até que o professor Medina, que naquela época já era diretor clínico aqui do hospital, ele me chamou e falou assim: olha, Celso, é muito interessante isso que você faz com hepatite B, com HIV, mas o nosso problema aqui é o citomegalovírus, né? O nosso paciente, a gente faz muito transplante aqui na escola, os desafios são enormes e, de repente, o paciente pega um citomegalo e morre. E a gente não tem nem como fazer diagnóstico. Para ser sincero, pessoal,
eu nem gostava muito do citomegalovírus, porque quando eu estava na USP, tinha um professor, que era o professor Cláudio Panucci, que gostava muito de citomegalo. E o citomegalo era um vírus difícil, porque ele demora para crescer em cultura, é chatinho, né? A gente não tinha tratamento bom naquela época. Então, eu achava ótimo que o professor Panucci não gostasse, porque eu queria a distância do citomegalovírus. De repente, vem o diretor clínico do hospital e me fala que gostaria que eu trabalhasse com o citomegalovírus. Falei, bom, vamos lá, né? E aí a gente começou a trabalhar, inclusive o Luiz Fernando e a Nancy, no começo, tiveram que trabalhar com citomegalo, porque era o que eu estava trabalhando, e numa época a gente ainda não tinha biologia molecular, né, pessoas? Isso foi no começo dos anos 90, né? A gente ainda não tinha, mas a gente montou toda uma técnica para isso, a gente conseguiu fazer muitas teses, inclusive quando eu fiz a livre docência, ela foi sobre citomegalovírus, porque era aquilo que eu tinha caminhado mais com todos os meus alunos, né? Então, foram experiências assim muito fortes, muito ricas, né? E eu fiz também vínculos de amizade muito fortes aqui, né? Logo, um pouquinho antes da minha vinda aqui para a escola, eu fui procurado pelo professor Reinaldo Salomão, que ele estava indo para a Alemanha com o Matias, que era o primeiro filho dele, uma criança pequena e, portanto, super preocupado, né? Como é que eu vou morar na Alemanha com uma criança tão novinha? E era isso que eu tinha feito, né? Eu, quando fui para a Alemanha, o meu filho tinha 2 meses de idade. Então, eu tinha toda aquela experiência de chegar num país estranho, né? De ter que comprar fralda, de ter que comprar comida para a criança num país que a gente não conhecia, né? Então, quando o professor Reinaldo me procurou, a gente teve um bate-papo super legal, né? Ele, a esposa dele, a Regina, e então eu já comecei a criar laços de amizade até antes de vir para cá com a DIPA. Então, quando eu cheguei, né, o professor Reinaldo, o Xepa, né, depois o meu orientador do doutorado foi o professor Adalto, né, então foi realmente muito bacana. E alguns anos depois eu tive também uma experiência que eu trago comigo como muito forte. Eu me lembro quando o professor Arnaldo Colombo foi estudar nos Estados Unidos, ele queria fazer micologia clínica, tinha tudo a ver com a DIPA, né? Aí ele voltou, ele ficou acho que 2 ou 3 anos nos Estados Unidos. Quando ele voltou como a maior parte de nós volta, né? Sem nome para conseguir o financiamento na FAPESP e tudo. Então nós fizemos uma reunião dos docentes da DIPA, né? Aí alguém falou assim, puxa, mas como que nós vamos fazer? A gente mandou o Arnaldo para os Estados Unidos, agora ele volta, nós precisamos ter um laboratório de fungo aqui, né? Aí alguém levantou a mão e falou assim, olha, eu tenho uma verba que eu recebi, que eu acho que eu posso colocar à disposição, né? E o outro falou, olha, eu também tenho uma verba aqui que eu queria ajudar, não sei o quê. Pessoal, em 10 minutos de conversa, foi feita uma doação de 30 mil reais, que agora pode parecer pouco, mas na época era muito dinheiro. Nós estamos falando metade dos anos 90, o final dos anos 90. Então, eu até pedi a palavra e falei, pessoal, vocês estão entendendo o que nós estamos fazendo? Nós estamos numa disciplina que precisa ter laboratório para juntar com a clínica, né? E nós precisamos de um micologista clínico. Aí nós mandamos uma pessoa para os Estados Unidos, ele se gradua nos melhores laboratórios, ele volta sem dinheiro, aí a gente doa para ele 30 mil reais para dar o primeiro empurrão, até ele poder ter o nome dele, como de fato aconteceu, todos conhecem o sucesso profissional do professor Arnaldo, e começou o laboratório desse jeito. Então, isso é uma coisa que eu não consigo imaginar em outro lugar ter acontecido, né? Então, eu acho que isso é um mérito que a Escola Paulista tem, das pessoas que estão aqui, né, que criaram essa mentalidade de acolhimento, de saber ajudar a pessoa na qual eles investiram. E isso é uma coisa que eu tenho muito orgulho de ter feito parte, né, desse grupo e, mesmo aposentado, eu continuo participando das reuniões, para mim é sempre um aprendizado enorme e continuo com meus vínculos de amizade, claramente.
Eu sou casado com a Tânia Granato, ela é psicanalista e é professora da PUC de Campinas. Ela entrou mais tardiamente do que eu na vida acadêmica. Primeiro ela foi uma psicanalista de consultório, depois ela resolveu ser professora, está muito satisfeita também. Eu tenho 3 filhos, o mais velho, o Daniel, e a mais nova, a Fernanda, foram na linha da mãe, eles fizeram ciências humanas, né? E também estão caminhando na direção, a Fernanda está caminhando na direção de ser professora, está agora no pós-doc, né? E a Thaís, que é minha filha do meio, ela é veterinária, né? E ela também se interessou pela parte diagnóstica, então ela tem um laboratório de ressonância magnética na área de veterinária. Então ela também está muito satisfeita com a vida profissional dela, né? E a gente procura sempre dar um bom exemplo para os filhos, né? Eu acho que também isso eu posso dizer da minha família. Eu me sinto plenamente realizado, embora assim não totalmente, digamos assim, porque dá a impressão que você não tem mais o que fazer, né? E na verdade a gente sempre tem o que fazer, né? Ao longo da minha vida, como muitos de vocês devem saber, eu fui convidado para fazer parte do grupo do Laboratório Fleury, né? O Laboratório Fleury tem uma vinculação muito forte aqui com a Escola Paulista, né? Graças ao professor Gilberto Vieira, Evaldo Russo e Rui Maciel, né? Além de vários, né? Dagmar Andriolo, vários colegas aqui da escola trabalharam no Fleury, e de um dado momento eu fui convidado para trabalhar, e é uma outra área em que a gente consegue dar uma colaboração grande, de fazer uma medicina de muita qualidade também, como aqui na escola. E então eu me sinto muito feliz, né, de ter exercido esse papel de professor, que é uma coisa que me dá muito prazer. Como investigador, vários trabalhos que a gente fez na pesquisa aqui na escola, e ter feito um número muito grande de amigos que me são muito caros. Então eu queria deixar essa mensagem como um agradecimento muito grande, né, aos professores que, embora não tenham sido meus professores da graduação, eles serviram de exemplo, né, para mim mesmo e para muitas pessoas mais jovens que souberam captar essa mentalidade e receber sempre de braços abertos as pessoas, não importa aonde elas estejam graduadas. Então eu só posso agradecer todo esse acolhimento, esse convite que eu recebi e a amizade que eu tenho com muitos dos colegas aqui da Escola Paulista de Medicina. Muito obrigado.